Oi, pessoal, estamos começando o programa Pura Verdade, que faz parte do projeto Novas Práticas do Jornalismo, Inovações no Ensino para o Combate à Desinformação, orientado pelas professoras Mônica Forte e Karine Vieira. A cada edição, iremos entrevistar jornalistas ou pesquisadores que estejam atuando no enfrentamento da desinformação. Dessa forma, buscamos trazer diálogos sobre práticas desenvolvidas nesse processo e compreensão do contexto atual do processo jornalístico. Eu sou João Victor, de Manaus, Amazonas, e sou pós-graduando em Ciência Política pelo Centro Universitário Internacional, Uninter. E eu sou Nicole Tessin, falando de Curitiba, Paraná, sou aluna de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. E eu sou a Daniela Calci, falando de Campinas, São Paulo, e também sou aluna de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. Neste programa, vamos conversar com a jornalista Magali do Nascimento Cunha, doutora em Ciências da Comunicação com estágio pós-doutoral em Comunicação Política, coordenadora do Grupo de Pesquisa, Comunicação e Religião da Intercom, pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião, editora-geral do coletivo Bereia, Informação e Checagem de Notícias e articulista da revista Carta Capital. Oi, Magali, tudo bem? Muito obrigada por aceitar nosso convite. Tudo bem, é um prazer estar com vocês, poder conversar sobre esse tema tão quente, tão importante para a gente. Bom, Magali, gostaríamos de saber como foi sua trajetória no jornalismo e sua experiência com checagem de informações, para começar. Tá, minha trajetória é longa, vocês podem calcular a minha idade aí, eu me formei nos anos 80, em 85, pela Universidade Federal Fluminense. O sonho do meu pai era que eu fizesse direito, que eu fosse advogada, e que eu tinha que lutar pela verdade. Era o período da ditadura militar, meu pai era um sindicalista muito preocupado com a justiça, com a verdade, e eu disse a ele: pai, olha, eu vou lutar pela verdade, pela justiça, mas por outros caminhos, né? Eu gosto muito de escrever, e eu me vejo como jornalista. E aí eu fui atrás dessa minha opção, que eu entendia como uma vocação, fiz o curso de jornalismo, e já terminando o curso, eu fui convidada para trabalhar numa organização ecumênica de nome Coenonia. Naquela época ela tinha outro nome, era o Centro Ecumênico de Documentação e Informação, o SED, e eu tinha a tarefa, eu aceitei o convite de trabalhar com eles, a tarefa de coordenar um pequeno jornal que se chamava Aconteceu, que reunia notícias que relacionadas ao mundo religioso no Brasil, principalmente de católicos e evangélicos naquele momento, e a nossa tarefa era muito interessante, era reescrever notícias que saíam nos jornais e que a gente identificava lacunas ou coisas erradas, coisas equivocadas, essa cobertura sobre religião. Então, a gente reescrevia aquilo que a gente selecionava. Isso, para mim, já foi uma escola tremenda, ali saindo da universidade, né? Finalzinho já dos anos 80, entrando pelos 90. Depois aí eu fui fazer o mestrado e entrei no mundo acadêmico, me tornei professora, mas nunca deixei o jornalismo, não. Sempre escrevendo, sempre atuando nesse campo. Magali, apesar de a desinformação não ser algo novo, hoje em dia a proliferação de notícias falsas está muito acelerada. Então, na sua opinião, quais fatores contribuem para a propagação das chamadas fake news? Olha, isso não é novidade, né? Propagação de conteúdo falso é coisa humana, desde que mundo é mundo, desde que gente é gente. As pessoas usam de falsidades, de engano, para poder conseguir algum benefício próprio ou para poder interferir em alguma causa, algum objetivo. Então, isso é coisa antiga. E nas mídias, principalmente no jornalismo, a gente vai identificar vários exemplos, né, vários momentos em que o jornalismo se rendeu aos conteúdos falsos por questões políticas ou interesses econômicos de donos das mídias, porque a gente sabe que as mídias têm donos, né, e têm aí perspectivas políticas que muitas vezes e econômicas que comprometem o jornalismo. Mas a gente vai ver essa explosão do tema, né,
Mais recentemente, agora, nesses últimos anos, né, principalmente aí de 2016 para cá, 2016 a palavra do ano no dicionário Oxford foi pós-verdade, né, que está relacionado a esse tema da desinformação. Por conta dessa explosão das mídias digitais, as possibilidades que as pessoas têm hoje de serem produtoras de conteúdo muito mais do que receptoras, né? Então, o público hoje, as pessoas que têm acesso às mídias digitais, e é um acesso muito amplo de diferentes camadas sociais, diferentes formações humanas. Então, essa explosão do digital é que tornou possível essa proliferação e essa participação intensa, tanto na produção quanto no recebimento também. O Berea realiza checagem de informações que circulam em grupos religiosos, né? Você poderia nos dizer como que funciona a checagem e quais são os critérios e processos? Sim, o coletivo Berea é um nome que foi escolhido pelo grupo que fundou o coletivo, que criou o coletivo, por ser um nome que está na Bíblia, é de uma cidade. Então, a gente já procurou um nome relacionado à religião, é uma cidade grega, e que na Bíblia se conta a história de que as pessoas que receberam a pregação dos primeiros apóstolos do cristianismo, né, foram a essa cidade, e as pessoas que ouviram a pregação foram conferir nas escrituras se o que estavam ouvindo era verdade. Então, a gente achou que esse era um caso interessante que podia causar uma identidade com o público-alvo, que é o público religioso, fundamentalmente cristão, que a maioria da população brasileira é cristã, e na casa de mais de 90% da população, né? E essa iniciativa, esse projeto, nasceu de uma pesquisa na universidade. Quem criou o Coletivo Berea são jornalistas e pesquisadores. Estávamos trabalhando com uma pesquisa na UFRJ sobre disseminação de fake news entre grupos religiosos, né? Porque os grupos religiosos são aqueles mais afetados, dos mais afetados por essa propagação. Há vários motivos que depois a gente pode mencionar, mas aí quando a gente vier uma pesquisa sobre o WhatsApp, sobre circulação de conteúdo falso no WhatsApp, e a gente aplicou questionários e fez essa pesquisa com grupos religiosos cristãos evangélicos no Rio de Janeiro e em Recife, que são cidades de maior concentração desse grupo. E aí a gente, vendo os resultados da pesquisa, né, que são bastante significativos de como se dá essa circulação, uma parte desse grupo perguntou, e a gente vai fazer o que com isso? O que a gente pode fazer, né, para enfrentar esse problema, para enfrentar essa desinformação? Então, a gente resolveu criar esse projeto com a cara e com a coragem, sem dinheiro nenhum, assim, sem nada, nenhum recurso, só a nossa vontade e a expertise, né, aquilo que a gente podia fazer como jornalistas e pesquisadores em religião, voltado para o grupo religioso, e tivemos o apoio de uma organização cristã chamada Paz e Esperança Brasil, que nos ajudou com o recurso para colocar no ar o site, com os conteúdos que a gente estava criando. Tivemos a ajuda de estudantes de comunicação, soltamos o edital na Intercom, o pessoal... fizemos uma parceria com o grupo Comunicação e Religião da Intercom, que eu coordeno, e a gente pôde, pela Intercom, fazer certificação de estágio. Então, a gente teve várias pessoas que se apresentaram e começamos a trabalhar. O projeto vai fazer 2 anos agora, em outubro, e já desde o primeiro momento chamou muita atenção, né? Porque nós monitoramos aquilo que é publicado em sites religiosos e que é publicado por personagens religiosas, que são as chamadas influenciadoras digitais desse mundo religioso, e a gente monitora, e dali a gente criou métodos de suspeita, a gente usa essa palavra, né, como um trabalho básico, que é suspeitar daquilo que a gente monitora e, a partir daí, fazer a verificação. Perfeito. Magali, como que é o trabalho de uma editora-geral na agência de checagem? E quais são os assuntos que mais circulam nos grupos religiosos, como comentado? Então, o nosso trabalho é acompanhar o trabalho que é feito diariamente pela equipe. Nós temos uma equipe que hoje é formada por 23 pessoas. Dessas 23 pessoas, são
22 são voluntárias. O nosso trabalho é todo voluntário, inclusive o meu, né? A gente só tem uma pessoa que ganha uma bolsa dessa Organização Paz e Esperança para colocar o site no ar, para nos ajudar na editoria, a gente chama de editoria executiva, né? Fazer o acompanhamento do trabalho dos jornalistas e dos estudantes, das estudantes que fazem a verificação diária, né? Então, a gente tem, como o trabalho é voluntário, a gente não pode exigir muito tempo das pessoas, então o que a gente pede é que as pessoas deem pelo menos 4 horas por semana para participar de uma equipe por dia. Então, a gente monta, com esses 22, a gente tem equipes que funcionam de segunda a sexta, a gente distribui as pessoas nessas equipes, e as equipes, então, fazem, primeiro, o trabalho de monitoramento de sites e perfis de mídias sociais, ou ficam atentos a discursos de personagens que envolvem a religião. Por exemplo, agora a gente está trabalhando hoje no discurso do presidente Bolsonaro ontem na ONU, né? Então, são casos assim, ou acompanhamos as manifestações do 7 de setembro. Aí não é um site específico, não é uma personagem específica, mas são acontecimentos destacados e que envolvem pessoas religiosas, envolvem temática religiosa. Então, qual é o meu trabalho? Junto com a editoria executiva, essa pessoa que cuida do site, que cuida do funcionamento das equipes, pautar e, a partir da pauta do dia, acompanhar que esse trabalho seja feito. A pesquisa de WhatsApp da UFRJ mostrou que desinformação nas mídias digitais circulam por 48 horas. É 48 horas o prazo de circulação. Então, se a gente quer concorrer com a desinformação, se a gente quer mostrar o outro lado, a gente tem um prazo muito curto, que é de 24 a 52 horas para produzir uma matéria. Então, a gente, trabalhando com um trabalho voluntário, fica, né, difícil de cobrar, que as pessoas se acelerem, mas a gente tem procurado cumprir esse prazo, né? Então, é o trabalho do editor executivo, é um jornalista formado, Marcos Lessa, fazer a cobrança. Olha, gente, o prazo está correndo, vocês têm que terminar e tal, e acompanhar a produção dessas equipes. A gente, fundamentalmente, faz a pesquisa do tema, que é a contextualização. Todo trabalho de verificação, de desinformação, precisa contextualizar. Que tema é esse? Do que ele trata? Como é que ele surgiu? E, a partir daí, explicar esse tema nas suas nuances todas, né? E, a partir dessa explicação e dessa pesquisa, a gente recorre a entrevistas com especialistas, pesquisas em fontes as mais diversas, a gente faz um parecer se o que está sendo verificado é verdadeiro, se é falso, se é enganoso, se é impreciso ou se é inconclusivo. A gente entende que desinformação não é só o que é falso, também o que é enganoso, que é aquilo que é verdadeiro manipulado, e também o que é impreciso, que não tem fonte, que não tem material de pesquisa suficiente, ou que é inconclusivo, quando uma coisa é apresentada como verdade, mas ainda não tem uma definição sobre aquele elemento, ainda precisa de mais tempo. Então, essas são as categorias com as quais a gente trabalha. Mas ainda pegando o gancho da pergunta do João, quais temas mais aparecem nos grupos religiosos? Vocês conseguem mensurar? Então, a gente se vê como um projeto que faz jornalismo especializado. Então, vocês que cursam jornalismo, estou conversando com pessoas de uma escola de jornalismo, né? Sabem que a gente tem um jornalismo especializado. Há muito tempo a gente não tem aulas nas escolas de jornalismo sobre o jornalismo especializado em religião. Então, essa é uma certa defasagem. Então, a gente encontra muitos erros de cobertura também. Não é só a desinformação deliberada, existem erros na cobertura porque não há muita formação. Se a pessoa não se dispõe a se formar nessa temática, a gente não tem muita formação sobre isso. Então, somos um grupo de jornalismo especializado em religião que faz fact-checking, que faz verificação de conteúdos. Então, essa é a nossa identidade. Com isso, o que a gente identifica? Que temas que a gente identifica? Na política está muito forte, né, gente? A religião hoje na política tem uma relação estreita
Então, política é um tema-chave. E o que políticos estão fazendo com a temática da religião? Seja no executivo, seja no legislativo e também no judiciário, que tem uma questão hoje muito politizada em termos da religião. Também temas que são voltados para a questão da moralidade sexual. Esse é um tema que aparece muito. Temas que têm a ver com a sexualidade humana. Por exemplo, uma das maiores fake news dos últimos tempos é uma coisa chamada ideologia de gênero. Esse termo é falso, ele é enganoso também. Então, a gente tem trabalhado muito com essa temática de ideologia de gênero, que é uma falsidade. Temas também que são voltados para a chamada perseguição religiosa. Hoje se fala muito de cristãos que são perseguidos fora do Brasil, especialmente no Oriente Médio, nos países que são denominados, eu ponho entre aspas, comunistas, porque essa coisa também é meio falseada, essa ideia de comunismo que vai dominar o mundo. Tem muita gente trabalhando com essa ideia de inimigos, então elegem alguns. As feministas, os grupos LGBTI+, e comunistas e islâmicos. A gente não tem islâmicos no Brasil com tanta força para serem chamados perseguidores, mas em outros lugares do mundo tem. Isso alimenta um imaginário de perseguição, de inimigos, né? Então, esse tema da perseguição religiosa também é muito forte. E de 2020 para cá, o tema da Covid, né? O tema da Covid foi campeão de verificações aí no último ano, porque a temática da saúde também é uma temática muito forte, já de muito tempo atrás, mas o tema da Covid explodiu, inclusive causando contaminação e morte, né? Desinformação mata, fake news mata, e a gente observou isso com o uso da religião muito forte nessa temática. Ok. E até que ponto você acredita que a desinformação pode ser compreendida como estratégia de poder? Esse ponto é muito alto. Até que ponto? Até lá no céu, né? Porque é um ponto muito alto. Por quê? Vejam bem. Quando a gente estuda o tema da desinformação, e ele está forte de 2016 para cá, por que 2016 para cá? 2016 é o ano do Brexit na Grã-Bretanha, quando foi votada a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, e a campanha Brexit sai a Grã-Bretanha, o tema da campanha, usou de desinformação o tempo todo para criar medo nas pessoas, fazer um terrorismo verbal e as pessoas votarem a saída. Isso gerou, inclusive, processos na justiça que estão rolando até hoje, investigações sobre isso. E foi o ano também da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos como presidente, que usou a mesma metodologia do Brexit para fazer a campanha eleitoral. Então, 2016 foi o ano em que esses temas começaram a ser discutidos, porque pela primeira vez na história, as mídias sociais apareceram com muita força para promover desinformação com interesse político. Então, começaram-se a desenvolver diversos estudos. E a União Europeia tem um estudo próprio, que a gente encontra na internet. Quem quiser pode procurar. Existe um estudo da União Europeia em várias línguas, inclusive em português, que é um estudo sobre desinformação a partir do que aconteceu no Brexit. E a União Europeia criou um conceito de desinformação que a gente tem usou na pesquisa da UFRJ e a gente usa no Berea, no nosso coletivo, que diz o seguinte, que desinformação é toda e qualquer informação deliberadamente produzida para interferir em interesses públicos ou para ganhos econômicos. Então, a gente tem aí quem produz desinformação para ganhar economicamente e quem produz informação para interferir em causas de interesse público. Então, por exemplo, no caso da Covid, a gente vai ver gente que ganhou muito dinheiro com cloroquina, com ivermectina, com tratamento precoce, empresas farmacêuticas. Hoje mesmo a CPI da Covid está tratando da Prevent Senior, né, que ganhou um monte e promoveu a morte de pessoas com essa questão da cloroquina, tratamento precoce. Tem toda essa investigação que está em curso, mostrando que as pessoas ganharam dinheiro. Também
a negação da vacina promove o ganho de dinheiro desses tratamentos, desses medicamentos, que a pessoa não se vacina, vai se cuidar de outra forma, né? Então, o caso da Covid deixou muito claro, como o caso Brexit já tinha deixado claro essa interferência política com desinformação para ganhar uma eleição. No caso, um referendo, depois Trump, e tem o caso do Brasil, em 2018, que vem na sequência. A gente tem uma CPI no Congresso Nacional, uma CPMI, das fake news nas eleições brasileiras de 2018, né? Então, os disparos em massa de WhatsApp, manipulação de informações, ganho, tem gente que ganha com isso, tem pessoas especializadas, empresas especializadas em produção de conteúdo falso e especializadas em disparos em massa pelas mídias sociais. Então, é alto o nível de ganhos, sejam políticos, sejam econômicos com isso. Perfeito. Magali, então, nesse ponto, o que você acredita sobre a criação de órgãos regulamentadores para combater a desinformação? Acredito que é uma das grandes pautas que quem trabalha pela democratização da comunicação e quem trabalha pela dignidade no trato com a informação tem que defender e tem que trabalhar. É preciso regulação, é preciso legislação, porque o que acontece? Hoje, as empresas de mídias sociais, as plataformas de mídias, as empresas jornalísticas estão muito preocupadas com esse tema, porque, vejam bem, esqueci o nome lá daquele rapaz do Facebook, lá, Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg, ele teve que sentar numa audiência do Senado por conta das eleições dos Estados Unidos de 2016, porque houve uma investigação, assim como está havendo no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Inglaterra, ele teve que sentar lá para explicar como é que o Facebook foi um instrumento de propagação, de desinformação, de fake news, interferindo na história das eleições dos Estados Unidos. Então, essas plataformas têm uma preocupação. Mas o que acontece? Elas se autorregulam, são elas que decidem o que elas vão filtrar, sobre o que vão filtrar, como é que vão fazer. O Facebook criou lá o seu filtro, tem a sua política, mas isso é decidido por eles, E aí tem um problema, porque eles decidem, tem coisa que passa, tem coisa que não passa, pelo critério deles, e continua acontecendo. O Twitter, por exemplo, né, ele brecou e fechou certos perfis e não fechou outros. Então, como é que tem um padrão aí? Então, a gente precisa de regulação, a gente precisa da sociedade civil participando desses processos, né? Porque essas empresas ganham muito dinheiro com a publicidade. Então, não interessa muito fechar algumas coisas que precisam ser fechadas por conta do dinheiro que circula com essa publicidade, né? Então, a gente precisa de regulação. A gente tem a lei das fake news no Congresso Nacional, já passou na Câmara, está indo para o Senado, tem muita discussão sobre isso, porque há elementos ainda que precisam tratar da questão da democratização desse processo, senão vira censura, então tem que ter muito cuidado com isso, mas o que mais importa é a legislação que garanta o direito à informação, direito humano. Então, quando as pessoas recebem desinformação, é o direito à informação que está sendo negado. Então, a pessoa não está recebendo a informação digna. Então, a gente precisa defender, mas acompanhar com muito cuidado o que tem sido defendido lá no Congresso. Certo. A checagem, ela não circula na mesma rapidez que as fake news, né? Então, como avaliar o impacto que o fact-checking tem na sociedade e mais especificamente nos grupos religiosos? Então, isso é fundamental, né? Eu já falei do período de 48 horas de circulação, então a gente tem que correr sempre contra o tempo, nem sempre. Por exemplo, a gente fez uma matéria muito grande, que aí a gente chamou de reportagem no Coletivo Bereia. Não sei se as pessoas que estão nos ouvindo vão lembrar do caso do reverendo na CPI. Teve um reverendo, um pastor de uma igreja evangélica que foi chamado como testemunha na CPI porque ele estava envolvido com o caso da Covaxin, das vacinas. Essa igreja, né, tem uma relação
com a Precisa, aquela empresa lá da Covaxin, e foi tão envolvente a situação, tão extensa a situação, e tantas fake news que circularam em torno da figura do reverendo, que a gente produziu uma reportagem grande que teve que ser publicada em 3 partes. E acabou levando 2 semanas para publicar essa... Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que eleger o que a gente vai publicar primeiro, o que é mais urgente, o que está circulando mais. Então, tem todo um processo de discussão. Então, a gente tem essa corrida contra o tempo, né, Nicole, que a gente já identifica uma necessidade que a gente publique o nosso parecer enquanto o conteúdo circula. E se são elementos mais extensos, mais profundos, que demandam mais tempo, a forma da gente chamar atenção para aquilo que está sendo publicado com dias depois, para que as pessoas não percam o interesse por aquele tema. Então, a gente tem esse desafio. Mas a gente vê que a gente tem um segundo desafio, que eu não falei para vocês que a gente faz. Um outro desafio que a gente entende que não adianta só publicar uma matéria dizendo que uma coisa é falsa ou enganosa e apresentando uma contextualização. Não adianta. A gente tem que fazer educação para a informação. Então, um trabalho que vai junto com a verificação que a gente faz é o trabalho educativo, formativo. Então, nosso projeto também oferece palestras, minicursos, a gente apoia grupos religiosos que estão preocupados com esse tema na produção de materiais e de cursos que eles fazem, e a gente tem no nosso site uma seção que a gente chama Areópago, que é um espaço de discussão ampla, em que a gente publica também artigos que são de interesse sobre desinformação, pequenas instruções de como as pessoas, elas próprias, podem fazer verificações. Então, a gente acha que não é só o trabalho de fact-check, ele não se esgota em uma matéria de verificação, em a gente publicar jornalisticamente sobre um fato, sobre um conteúdo. O nosso trabalho também tem que ser de educadores e educadoras e formadores para a informação digna e coerente com aquilo que ela deve ser. Perfeito. Magali, a gente comentou sobre algumas eleições passadas, né? Mas quais são as suas perspectivas para as eleições de 2022, no caso do uso da religião para promover o poder político? João Vitor, não estou muito animada, não. A gente, pelo que a gente viu das eleições de 2020, as municipais, né, e pelo desenho das experiências passadas e pelo que está acontecendo no presente, nós já estamos nos preparando para o ano de 2022, para a exigência de trabalho que nós vamos ter. Religião e política é uma relação muito forte hoje no Brasil. A gente tem grupos religiosos, não só evangélicos, que são protagonistas hoje, mas também católicos que estão há 500 anos fazendo política no Brasil, né, desde a colonização, e outros grupos que são menores, mas que têm uma interferência política muito grande no país, como os espíritas, os judeus. A gente tem um número crescente de muçulmanos que estão relacionados ao empresariado no Brasil. Então, a gente está atento a esses movimentos e a gente entende que me desanima, porque quando eu falo que eu não estou muito animada, não com o trabalho, a gente gosta muito de fazer, a gente está se preparando para 22, mas desanima a quantidade de conteúdo que a gente vê que é cada vez mais crescente e as lideranças religiosas que servem, a gente costuma usar o termo traficantes de desinformação, é como se fosse tráfico de drogas mesmo, né? Tráfico de drogas tem alguém que produz a droga, tem os traficantes e tem os viciados. Então, no mundo da desinformação é a mesma coisa. A gente tem quem produz a desinformação, e a gente já falou aqui que ganha dinheiro com isso, ou ganha dividendos políticos. A gente tem os traficantes, que são as pessoas que levam adiante para os seus grupos, e a gente, no campo da religião, tem muitas lideranças religiosas, né?
padres, pastores, pessoas que têm destaque no mundo da religião e que fazem esse tráfico de desinformação, e a gente tem o grande público que fica viciado e acaba passando adiante, chamando consumidores para atuar junto, né? Então, isso assusta a gente, isso nos preocupa, mas a gente acha que tem que continuar fazendo esse trabalho com muita intensidade e nos associando a outros grupos. Então, a gente tem parcerias, a gente tem que fortalecer essa rede, né? O Berea hoje é membro da Rede Nacional de Combate à Desinformação, é uma rede que foi criada em setembro do ano passado, está fazendo um ano, e foi criada com grupos de pesquisa de universidades, com projetos como o nosso, que são movimentos da sociedade civil, jornalistas, são cerca de 200 projetos de todo o Brasil nessa rede, e a gente tem que se fortalecer com essas movimentações. Debates têm surgido com as preocupações de quem checa as agências de checagem, com críticas às metodologias utilizadas, né, e transparência no processo. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que a forma como isso tem aparecido não é positiva, porque, pelo que eu tenho acompanhado, isso é uma reação dos grupos que querem continuar produzindo desinformação ao trabalho das agências de verificação e checagem. Há toda uma campanha de oposição que está colocando sob suspeita esse trabalho, o que é muito ruim, né? Isso não é bom. É claro que todo trabalho tem falhas e a gente mesmo corrige, às vezes a gente tem que corrigir aquilo que a gente fez, porque, como eu disse para vocês, a gente tem 52 horas no máximo para poder colocar um trabalho em circulação. Então, a gente muitas vezes, por causa do tempo, deixa de lado um outro aspecto, né? Mas não é correto dizer que as agências de checagem produzem um trabalho duvidoso. Isso não é verdade. Pode haver uma ou outra lacuna, uma ou outra falha, mas esse tipo de verificar ou checar as agências de checagem é uma campanha de oposição de quem quer continuar produzindo fake news, desinformação, sem que haja um enfrentamento a essa realidade. Na sua opinião, Magali, como a gente poderia minimizar assim, o impacto das notícias falsas divulgadas nas mídias sociais digitais? Quais medidas poderiam ser tomadas nesse sentido? Em primeiro lugar, a coisa imediata é enfrentar, é mostrar que aquilo não é verdade, né? Então, é muito comum que a gente receba em grupos de WhatsApp ou apareça na timeline da gente de Instagram, de Facebook, nos perfis de Twitter, alguma coisa que a gente veja que é desinformação, e se a gente tem condições de fazer a verificação, e aí a gente sempre indica para as pessoas que há muitas agências, tem Berea que faz trabalho específico com religião, mas a gente tem tantas outras, né? A Agência Lupa, Aos Fatos, E-Farsas, enfim, são muitas, boatos.org, que fazem esse trabalho. Dos próprios veículos jornalísticos, tem a Fato ou Fake, da G1, da Globo, né? E Folha, enfim, são muitas, então a gente indica que se verifique, que as pessoas gerem essa capacidade de desconfiança. Então, há assim, aquelas receitas, né, de desconfiar de que e como que a gente pode dar para as pessoas e confrontar, dizer, não, isso não é verdade, apaga isso, tira isso daí, você está sendo um traficante de desinformação. As pessoas não gostam de ser chamadas de traficante, a gente tem que chamar, a gente tem que usar esse termo, você é um viciado em fake news, a gente tem que dizer isso, as pessoas têm que ser confrontadas naquilo que elas estão fazendo. Agora, existem as pessoas que fazem isso deliberadamente. Tem gente que faz por ingenuidade, porque o imaginário da pessoa leva ela a se identificar com aquela coisa, então ela quer passar adiante. Mas tem gente que faz deliberadamente, né? Eu sempre conto a história do meu marido, que também é professor, e ele tem uma paciência, né, de ficar, tira isso daí, isso não é verdade, olha que é verdade, ele tem paciência. E uma ex-aluna dele respondeu assim,
Olha, professor, eu sei que é mentira, mas as pessoas precisam saber disso. Foi a resposta que ela deu. Então, vejam, né? Então, isso é deliberado. Ela sabe que é mentira, mas ela quer passar adiante daquela forma, ela quer convencer as pessoas de uma causa, de uma coisa, de um elemento, formar opinião usando mentira deliberadamente. Então, nesses casos, quando é deliberado, a gente tem que denunciar. Aí a forma de conter é denunciando mesmo. Como é que a gente denuncia? As plataformas de mídias sociais têm os seus espaços de denúncia, que a gente pode fazer, né, ir lá denunciar que aquilo é falso, que está enganando pessoas, isso a gente deve fazer. E existem também os BOs das delegacias digitais, que a gente tem hoje, os crimes cibernéticos, porque quando afeta a honra das pessoas, os linchamentos morais, né, tem muitas fake news, muita desinformação que afetam a vida das pessoas. Pessoas que são perseguidas, que não podem nem sair na rua, porque coisas que são ditas sobre elas, filhos, parentes, né, que são afetados por conta dessas situações. Então, isso tem que ser denunciado. São calúnias, e calúnia é crime, né? Então, falsidade é crime. Então, a gente pode fazer denúncia também com BO, porque os crimes digitais hoje são reconhecidos. Então, uma coisa é a gente identificar a pessoa que faz de boa vontade, que acha que as pessoas têm que saber daquilo e que fica assustada com uma coisa, tem o pânico moral, né, que é criado com algumas situações. Então, uma coisa é essa pessoa, que é uma pessoa legal, que está fazendo aquilo como viciada em fake news, e tem que ser dito para ela que ela é viciada e pedir que ela tire e confrontar. Agora, quando a coisa continua e que é feita deliberadamente, aí a gente tem que denunciar, seja pelas plataformas, seja pelo BO. Que tipos de tecnologia e recursos você conhece que podem ser empregadas atualmente na apuração jornalística? Olha, a gente tem vários recursos de aplicativos que a gente tem para verificar, fazer pesquisa, né? Ficaríamos aqui bastante tempo indicando, né? Mas a gente tem a primeira grande fonte que a gente tem são os sites oficiais. A gente precisa, para fazer a apuração, dos veículos oficiais. Quando alguém está falando de algum tema sobre o Supremo Tribunal Federal, é no site do Supremo Tribunal Federal que a gente tem que ir para apurar. É o que a gente insiste no nosso coletivo, o que a gente chama das fontes primárias. Existe um montão de aplicativos que vão apresentar a lista de coisas para a gente, mas a gente acaba ficando refém dessas coisas, né? Então, para a apuração jornalística, ser o mais próxima daquilo que é a informação digna, coerente com o que a informação tem que ter, é ir às fontes primárias, apurar com quem diz respeito àquele dado tema, aquele dado fato. Então, nós temos a plataforma lá do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, o Congresso Nacional, todos essas instituições públicas têm os seus sites. E a gente tem o portal da transparência do governo federal. É claro que hoje o portal da transparência tem vários problemas, porque o atual governo do Brasil não é muito transparente, ele está fechando o acesso. A gente tem a lei de acesso à informação, a qual os jornalistas têm o direito de recorrer para obter informações de órgãos públicos, né? Então, a gente precisa ir a essas fontes oficiais, diretamente. Segundo lugar, a gente ir às pessoas, né? Então, hoje em dia, a gente vê muita gente, a gente tem que ficar o tempo todo lá com a nossa equipe do BREA. Não tenham preguiça, não fiquem só com a fonte que está lá escrita no jornal O Globo, que o Globo já pegou, ou que a Folha de São Paulo já pegou, e está fácil da gente reproduzir citando a fonte. Não, vamos aos especialistas, vamos às pessoas, vamos fazer entrevista, vamos atrás dessas fontes. Se a pessoa não quer dar entrevista, vamos ver o que essa pessoa já escreveu. Muitas vezes um especialista já escreveu um trabalho acadêmico, um artigo, um livro. Então, ela não quer falar com a gente, mas ela falou lá no livro dela, ela falou no artigo que ela já publicou. Então, a gente pode trazer coisas sobre aquele tema. Então, na apuração, a gente não pode ter preguiça. O que a gente tem, como eu já disse, na verificação, no fact-checking, a gente tem que correr contra o tempo. Então, muitas vezes, a gente quer falar com uma fonte e a fonte não responde.
Então, a gente vai abandonar essa fonte, não tem como, ela não respondeu, então vamos procurar o que ela já escreveu, ou vamos recorrer ao que ela já falou para outra mídia, né? E aí é a corrida contra o tempo. Mas isso não é o ideal é a gente sempre ter aquilo em primeira mão, é a fonte primária, essa aquilo que vai dar mais substância para aquilo que a gente está fazendo. Então, diante desses pontos, Magali, quais mudanças você acredita que deveriam ser feitas na formação de novos jornalistas para que eles possam se preparar e combater a desinformação na era digital? Então, em primeiro lugar, a gente precisa, na área digital, né? Se reforçou bem, né, João Vitor? Porque a gente precisa muito de formação para compreender como é que as mídias operam. Não adianta só produzir para as mídias, não adianta só pesquisar nas mídias, mas a gente precisa saber como é que elas operam. A velha história dos algoritmos, que negócio é esse, da monetização, porque tudo isso implica em um monte de elementos que estão na forma de operar do universo digital. Então, a gente tem a composição desses elementos todos nas mídias sociais, tudo isso a gente precisa entender. Não adianta saber fazer, saber ler, saber pesquisar, se a gente não sabe como é que opera, o que isso está por trás. Então, isso é uma coisa muito importante. Essa formação para o mundo digital. Os especialistas nos ensinam que o mundo digital é um ecossistema. Que ecossistema digital é esse? Como é que as coisas circulam nesse universo digital? Então, a gente precisa entender isso, né? Então, tem estudos sobre isso, tem pessoas que se especializam nisso, e a gente precisa da ajuda dessas pessoas na formação de jornalistas para esse mundo digital. A segunda coisa é a formação para essa questão que eu acabei de dizer, e eu vou insistir porque ela é muito importante, que é a apuração, né? A apuração. Muita coisa que sai em grandes mídias, que eu contei para vocês, que às vezes a gente identifica erros, né? E que a gente publica lá uma verificação em cima de um erro, é por falta de apuração. Quer dizer, a pessoa vai ficar com aquilo que ela colheu, que é superficial, não foi mais fundo, não procurou especialista, não fez leituras para além daquele basiquinho ali que aparece na internet, fica muito com o site da internet, esquece dos livros, esquece dos artigos. Então, a gente precisa ir fundo na apuração, então a gente precisa insistir nisso. Como se faz a apuração? Como se vai a fontes? Que fontes são essas que a gente tem à nossa disposição? E com essa coisa de Covid, né, a gente teve que se virar 100% na internet. Então, a gente não pode ficar só com o superficial da internet, a gente precisa ir mais fundo. Como ir mais fundo na internet, né? Então, isso precisa nessa formação. E o terceiro ponto, que é aquilo que eu também já falei, que eu vou insistir, é a questão do jornalismo especializado. A gente, por conta de economia, os jornais, as revistas estão abandonando um pouco aquela clássica estruturação em editorias, né? Então, a pessoa tem que chegar lá e ser chamada para cobrir uma coisa porque ela está à disposição, né? Hoje em dia, há essa coringagem, né? Vamos chamar assim, ser um coringa da pessoa na equipe. Mas é muito importante que se forme dentro de especializações as pessoas que se formam jornalistas, né? Que elas tenham uma visão mais profunda do que é cobrir política, do que é cobrir economia, do que é cobrir cultura, né? Do que é cobrir religião, do que é cobrir pauta internacional. Quer dizer, a gente precisa que as pessoas tenham uma formação dentro dessas especialidades para que possam, ainda que tenham que coringar, atuar com mais competência quando lhes cair o desafio de cobrir uma matéria dentro dessas especialidades. Tem só mais uma pergunta. Sim. Você poderia nos dizer, Magali, como que esses grupos religiosos, eles veem a imprensa, o jornalismo, se tem credibilidade ou não? Tem credibilidade sim, apesar da campanha, quem produz
desinformação e fake news, faz uma campanha contra o jornalismo, né? Então, é preciso dizer que não é para acreditar no jornalismo para que as pessoas acreditem naquilo que tem aparência de jornalismo, porque todos esses grupos que produzem conteúdo falso produzem conteúdo com uma aparência jornalística, que faz parecer que é uma notícia, né? Então, tem toda uma campanha. Então, hoje, essa credibilidade, eu diria que ela não está abalada, mas ela está arranhada. Ela está arranhada por essa campanha intensa que, inclusive, parte de políticos que estão aí na cabeça do país, né? Dizendo, não leiam o que tal jornal fala, não leiam. É claro que todas as mídias noticiosas têm suas falhas e produziram desinformação ao longo da história. Existem estudos clássicos, né? A escola base em São Paulo, cujos donos nos anos 90 foram quase linchados publicamente porque foram acusados de fazer abuso sexual numa escola infantil, e quem não conhece essa história tem na internet, basta procurar a escola base, virou um estudo de caso em universidade do que a mídia fez com essas pessoas, né? Então, publicaram, por conta de um delegado que queria aparecer, publicaram como verdade que ali tinha um caso de abuso sexual naquela escola. E foram as grandes mídias, todas elas, né? Então, depois, para corrigir esse erro, a pessoa morreu na prisão. A pessoa morreu. Então, marcados para sempre, né? Então, para corrigir esse erro é difícil. Então, a gente tem erros graves. Mas isso não quer dizer que, por conta desse erro, todo jornalismo é errado, todo jornalismo é equivocado, todo jornalismo é mentiroso, né? Então, a gente precisa o tempo todo estar insistindo no valor do jornalismo, no papel da imprensa, que tem um papel fundamental na disseminação da informação. As pessoas precisam, um direito humano, o direito de se informar, e a imprensa está aí para colocar em prática isso, que é um direito, né? Agora, a gente tem que estar atenta a toda essa campanha aqui em grupos religiosos que são muito afeitos ao que é dito, especialmente hoje por políticos que são religiosos e estão em escalas altas do nosso país, né? A gente tem essa imagem aí, vamos chamar de arranhada, e a gente precisa estar o tempo todo insistindo nessa superação desse elemento aí. Então, tá bom. Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa conversa, mas antes de finalizar, gostaríamos de saber o que é jornalismo para você, Magali? Jornalismo, eu vou falar aquilo que eu falei para o meu pai, quando ele queria que eu fizesse direito, e eu disse para ele que eu ia fazer jornalismo. Então, eu disse para ele assim, olha, pai, eu vou estudar aquilo que faz com que as pessoas tenham o direito de receber a informação que é justa, que é verdadeira e que faça uma diferença na vida das pessoas, seja naquilo que é extremamente sério, como política, economia, pauta internacional, seja aquilo que mexe com a cultura, com o modo de viver, com que as pessoas se divertem, porque tudo isso é informação e elas têm direito de saber e de conhecer de forma justa e digna. Foi mais ou menos isso, eu não disse assim tão bacana para o meu pai, mas foi mais ou menos isso que eu disse para ele, e é isso que tem sido jornalismo para mim até hoje. Então, fechamos a nossa 4ª edição do A Pura Verdade, agradecendo a participação da jornalista Magali Nascimento. Muito obrigada. Muito obrigado, Obrigada, Magali. gente. Um abração. Muito obrigado, Magali, por ter aceito o nosso convite. E o programa vai estar disponível no Spotify e no YouTube. Vocês podem acompanhar um projeto pelo Instagram, Facebook e Twitter. Tchau e até o próximo programa. Tchau. Tchau.